Começando mais um podcast do ITCO, ITCOcast, o Complexidades. Hoje com um grande amigo aqui, Paulo Renato, com a Carla também nos ajudando aqui na entrevista, arquiteto urbanista, conselheiro do ITCO. Tudo bom, Paulo Renato? Muito Antes de bom. falar até do teu currículo, né? Enaltecer que você não colocou aqui no currículo, você é empreendedor, né? Na área da gastronomia. Na verdade, empreender faz parte da minha vida, né? Só que aí agora, depois de mais velho, falei, poxa, deixa eu pensar agora em outras possibilidades, né? Sair do status quo. E aí me engrenei no mundo da gastronomia, do café. Tô vivendo uma vida muito legal. E eu já estive lá, te visitando, já curti, né? Fica a dica aqui. É sensacional, né? Tava conversando agora de café, né? É um dos poucos lugares que eu tomo um café sem botar um adoçante, né? Isso é primordial. O Saks preza pela qualidade. Isso aí. Então fica aí a dica para quem gosta de gastronomia, né? Tomar um bom café, bater um papo, um lanche. Você também tem a refeição meio-dia, né? Tem almoço, temos almoço executivo, temos à la carte, jantar. O sunset é fantástico, o pessoal vai no final da tarde ali. Setor marista, né? Para ali, o trânsito fica aquele inferno. Então, o pessoal senta lá, toma um espumante, toma um drinkzinho e tal, espera baixar e vai embora. Vamos falar um pouquinho sobre planejamento urbano. Opa, falou em trânsito, você já até arrepiou, né? Já entrou no assunto. Bom, gente, Paulo Renato, tá? Especialista em desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, né? Arquiteto urbanista, formação na PUC, né? Tem MBA em gestão corporativa, né? Tô lendo aqui porque também o currículo aqui dos nossos convidados é gigante, né? Estão trazendo fera aqui de planejamento urbano para a gente estar falando sobre esse assunto tão importante que é a complexidades, né? Também atua no mercado imobiliário há mais de 20 anos, né? Possui currículo de mais de 5 milhões de metros quadrados. Rapaz, eu nunca imaginei esse negócio, não. O que é 5 milhões de metros quadrados conseguidos? É muito projeto. Né? Hoje foi fundador, né, e também o chefe executivo operacional da Norden Arquitetura, né, empresa especializada em projetos de arquitetura residencial, comercial, corporativa de alto padrão. Também é membro permanente do CODESE, né, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Goiânia. Também é nosso consultor, né, trabalhamos junto lá com o plano diretor de Goiânia, agora na revisão, lá na Câmara Municipal, muito debate. Foi conselheiro do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Participou ativamente do processo de revisão do plano diretor de Goiânia, né, como consultor. As boas-vindas ao nosso ITCOcast. Tudo bom? Muito bom, estou muito feliz de estar aqui. Discutir cidade é uma das coisas que mais me dá prazer, principalmente com pessoas tão relevantes e tão entendedoras do assunto. Não, né? Não. Vamos bater muito papo Quem hoje. Quem são vocês, a gente só faz acontecer. A gente aprende. Isso é um processo mútuo. Pô, Paulinho, obrigado aqui pela tua vinda. E eu queria falar, né, você trabalha muito, né, com empreendimentos, né? Foi uma indicação sua, veio do Luiz Fernando, né? Nosso querido Chibil. Veio trazer para a gente, né, esse consultor lá na revisão do plano diretor de Goiânia. Disse, tem que trazer o Paulo Renato, ele tem de tudo de prédio, da importância da verticalização, de adensamento, né? A gente trouxe e foi uma grata surpresa de conhecer. Você é um cara formidável, né? Porque normalmente a gente, quando entra numa área técnica, às vezes a pessoa é tão técnica que acaba a parte social de se integrar com a equipe um pouquinho mais difícil, né? E você não, chegou, né, de uma forma muito legal. Como é que foi essa tua experiência aí na revisão aí do plano diretor? Selomar, foi muito, muito, muito importante isso para mim, enquanto não só profissional, mas enquanto pessoa. Porque foi quando a gente percebe como é que a cidade funciona do ponto de vista individual. Como é que as pessoas querem a cidade. Eu não tinha essa proporção. Né? Imaginava que as pessoas, numa sociedade, gostassem que a sociedade crescesse. Né? E a gente pôde perceber algumas coisas aí nessa discussão, que a gente viu que o cidadão, muitos deles, olham para o próprio umbigo. Então foi um momento de quase catarse, de pensar, meu Deus, cadê a coletividade? Uhum. Né? Porque eu sou arquiteto especializado em edifício, então quando você pensa assim, o que o arquiteto de um prédio faz? Ele faz uma planta baixa, replica, uma fachada legal, uma área de lazer bacana e tá tudo ok. E não, esse é o edifício. Mas quando a gente projeta um edifício, a gente tem que pensar na integração. O que aquilo vai representar naquele microambiente,
né? Os vizinhos na rua de frente, na rua de trás. Quais são os impactos, né, que o empreendimento desse traz? Exatamente, porque você está tirando, de repente, 2 famílias de uma habitação horizontal e colocando 150 numa vertical. Sim. Então, é um impacto muito grande. Você não pode pensar só como edifício, você tem que pensar como um coletivo. Né? Isso é muito importante. E no plano diretor a gente percebeu que o coletivo, às vezes, ele fica de lado frente aos interesses pessoais. Então, Ou de alguns grupos. De alguns grupos, principalmente, né? Então, Mas assim... A gente tem uma brincadeira que, assim, ó, ponto de ônibus é importante, menos na frente da minha casa. Exatamente. A árvore é muito legal, menos no meu lote. Desde que não seja no meu lote. Então, foi muito interessante participar disso, perceber isso, conhecer um pouco mais do legislativo, né? Que é uma coisa que a gente enxerga muito por fora. Né? A gente tem o hábito de culpar o poder público por tudo que acontece. E aí, quando você vai lá dentro, você vê, poxa, para lá, não é bem assim. Né? Existe um projeto aqui que depende da população, então é um ecossistema que interage e às vezes é nessa interação que está tendo problema. E como né? Eu também, antes de começar, né, a trabalhar com essa coisa de legislação, de plano diretor, né? A gente, e até da faculdade a gente não traz isso, né? De como a cidade é um ser, digamos assim, político, né? Porque a gente sai da faculdade, eu pelo menos, não sei se você saiu, né? Há lá alguns anos atrás, a gente sai sem essa visão, né? De que a gente vai projetar um negócio e que aquele negócio vai funcionar como a cabeça da gente entendeu que tinha que ser. E absolutamente não é assim. Exatamente. Né? É um ecossistema político. Político, né? De interesses, porque o empreendedor tem o seu interesse, os próprios grupos políticos têm os seus interesses, a população, às vezes, quer uma coisa completamente diferente do que esses grupos entendem que é o que é bom ou que atenderia essa população. Né? E existe muito pouco, nesse contexto que você está falando, a gente percebeu nessa discussão do plano diretor que existe muito pouco aprofundamento no tema. Sim. As pessoas carregam uma bandeira e aquilo ali vira regra. Sim. Então, é um vereador que tem uma bandeira, não vou deixar criar paliteiro. Tem essa coisa da verticalização, né? Do paliteiro. Por quê? Não interessa, não vai ter paliteiro. Não quero. Mas qual é o motivo? Não vai ter paliteiro. E não tira essa frase da minha boca, que é o que eu sei falar do assunto. Sim. Eu só sei isso, então não... E aí você vai para os bairros, escutar as comunidades. Não, nós queremos isso. Por quê? Não interessa, porque a gente quer, a associação falou que é assim. Então, assim, o aprofundamento é muito importante. Por isso que um programa como esse é muito importante para a gente poder passar um pouco para as pessoas. Quebrar os mitos, né? Exatamente. E levar um pouco do lado técnico, dos porquês. Tudo tem que ter um porquê. Ok, sua bandeira é essa, mas tem que ter um porquê. Mas deixa eu te explicar um outro ponto de vista para ver se isso faz sentido para você. Porque no final da conversa pode ser que não, continua não fazendo sentido, ok, mas você pelo menos teve a oportunidade de explanar, que é uma coisa que a gente não tem visto, né? Exatamente. Por isso, Complexidades, para mim, é um marco nesse ramo de podcasts nosso aqui, porque vai levar para a população esse conhecimento para que ela tenha discernimento para tomar suas escolhas. Sim. E não agir como rebanho, né? E assim, também a gente não precisa fazer média com ninguém, né? Mas eu entendo de tudo que a gente já tem participado de plano diretor, que a Câmara Municipal de Goiânia, né, na revisão do plano diretor, fez um trabalho muito legal, sabe? Não pela contratação da nossa consultoria lá para fazer a revisão, mas a gente dividiu por eixo, a gente conversou com vários vereadores por eixos temáticos do plano diretor, a gente teve várias reuniões técnicas online, a gente estava no meio do período da pandemia, né? A gente teve várias reuniões temáticas online, depois várias audiências, então o assunto foi muito debatido, plano diretor, coisa que às vezes acontece só lá no executivo, chega na Câmara, a Câmara aprova e vai, né? Então, faz um combinado parabéns ali à gestão, na época era o Romário Policarpo, agora não sei se ele continua como presidente lá, nós estamos em outubro de 2024 aqui, né, nesse podcast. Então, assim,
isso é importante, né? Debateu lá no executivo, chegou uma proposta na Câmara, né? Não vamos mudar só por mudar, né? Vamos discutir, olha, só E faltou... foi muito provocador. Foi muito. Foi um Foi, desafio, foi. né? E Eu era não assim, participei, assim, ativamente, mas eu vi, né, mas foi a batalha de muito vocês. trabalho, porque eles exigiam muita argumentação nossa. Aham. Assim, ó, o executivo está fazendo essa proposta assim, assim, assado. Por que que eles querem isso? E a gente tinha que fazer exercícios, fazer simulações Uhum. de adensamento, enfim, tudo que estava escrito a gente tinha que explicar e detalhar. Tecnicamente, Eles né? queriam entender mesmo. Não era uma votação por barganha. Vazia, né? Por Não, barganha. não. Ok. Foi muito bem conduzido na época. O eixo, até que eu quero falar contigo aqui, né? O eixo ordenamento territorial foi conduzido lá pelo vereador Anselmo Pereira, né? Ele que foi o presidente desse eixo aí, né? Dessa comissão. E um dos grandes debates, né? Foi a questão da verticalização. Você acabou de falar dos paliteiros, né? E a minha pergunta já dentro desse assunto aí, né? Por que a verticalização é tão controversa, né? A gente já tem vários estudos da importância do adensamento para cidades, da economia que traz para a cidade, né? Tudo que gera o adensamento. Qual é que é a tua perspectiva, né? Qual é que é a tua visão sobre isso, né? Desse conceito, né? Que é a verticalização. Tudo que tem de ruim, você tá andando de carro, deu um engarrafamento, essa verticalização, né? O problema... Esse tanto de prédio. Você vê um determinado problema, esse tanto de prédio, né? Por que é tão mal visto assim a verticalização, o adensamento nas cidades? Olha, eu acho que o que a gente tem que pôr em mente é que tudo tem que ter limite, tá? Sim. Tem que ter uma régua. Então, a verticalização é muito importante? Sim, nós vamos falar por quê. Agora, a gente tinha um plano diretor que não dava limites de verticalização. Então, a gente começou a adensar, a superadensar algumas áreas. Isso realmente provocou danos, não só para o trânsito, mas também para o meio ambiente, lençol freático. Então, o que é óbvio, se o incorporador ele tem uma área que o céu é o limite, eu vou trabalhar até o meu limite construtivo, até onde a tecnologia me permitir subir. Sim. Né? É o mesmo terreno, eu paguei o mesmo tanto, então quanto mais eu produzir nesse terreno, maior é o meu lucro. Claro, todo mundo trabalha por lucro. Então, o que a gente fez nesse plano diretor foi dar um limite para isso. Então, vamos adensar? Vamos, mas até determinado ponto, até determinada altura e só em determinadas regiões. Sim. E por que a luta pelo adensamento é muito interessante? A discussão sobre esse tema é muito controverso. O que significa você ter uma cidade adensada? Significa que você vai ter menos custo para cuidar dessa cidade. Sim. Né? Porque você imagina nessa mesa aqui, se a gente coloca 10 tartarugas. Você está olhando uma ali, opa, aquela vai cair. Uma hora uma vai cair. Agora, quando você empilha 10 tartarugas... Sim. Acabou, você não tem esforço nenhum, é muito mais prático, né? Então, esse é o primeiro ponto. O ponto que, pro município, é muito mais viável financeiramente cuidar de uma cidade centralizada, onde as pessoas estão próximas umas das outras. Você potencializa, né, os recursos. Exatamente, eu não preciso... Tanto humanos quanto financeiros. Né? Infraestrutura. Você vai colocar mais 2.000 pessoas em Goiânia. Pô, você vai fazer um bairro lá depois do Orlando de Moraes 7 e tem que criar uma linha de ônibus para chegar lá e tem que levar infraestrutura urbana para lá, não só energia, água, esgoto, asfalto. Se eu tenho aqui uma área perfeitamente passível disso, perto dos eixos de transporte, é muito mais viável, porque aqui eu já tenho hospital, aqui eu já tenho creche, aqui eu já tenho policiamento. Já tem escola. Já tenho escola. Então, isso é muito interessante do ponto de vista econômico para o município. Né? Da gestão, então, nem se fala, justamente por essa questão da proximidade. E a gente tem que lembrar também que pessoas geram segurança. Sim. Né? Quando você tem muita gente junto, é mais seguro. Esses tempos atrás, eu estava passando com a minha filha, inclusive, no Jardim Botânico. Tem um lago lindo. Tem. E ela, papai, vamos descer para tirar uma foto? Eu falei, nem pensar. Eram 5 horas da tarde, um breu absoluto. Não fecha o vidro, vamos embora. Ninguém zero na pessoas, rua, zero, né? zero. Então, assim... E aí, no mesmo trajeto, até chegar na escola dela, a gente passou no Vaca Brava.
lotado de gente, Uhum. lotado de criança brincando, gente fazendo caminhada, alunos quebrando ovo na cabeça porque passou no vestibular. Era uma festa. Uma pujança, Exato, né? né? É vivo, né? Por quê? Tem gente. Tá claro que é o adensamento. Uhum. Né? E aí, quando você faz isso, você faz uma mistura social, você traz ali culturas diferentes, E é uma outra democracia urbana, né? E outra coisa, né? Você potencializa a própria economia, né? Sem dúvida alguma. Você gera, né, o que a gente chama hoje, né, em planejamento urbano das centralidades, que traz essa vida, né? Então você Exato, tem ali, você cara. pode atravessar a rua aí naquela galeria Anota do aí pra outro gente falar da lado. fachada ativa, hein? É, fachada Importantíssimo, ativa, um né? ganho que a gente teve nesse plano diretor. Que inclusive, né, a fachada ativa, ela traz a segurança, né? E mais do que trazer a segurança, eu acho, é trazer a sensação de segurança. Exatamente. As pessoas têm que se sentir seguras, né? Você sai na rua com um monte de gente, você sai tranquila. Justamente. Né? Esse é um outro fator Porque também. a pessoa pode dizer assim, não, mas você pode ir ali no Jardim Botânico ali caminhar porque tem segurança. Né? Mas você não se sente seguro. É a mesma coisa que eu tenho amigos cariocas que eu digo, rapaz, eu tenho medo de andar aí. Não, o Rio de Janeiro é tranquilo. Claro, para eles estão todo dia lá, né? Estão acostumados com isso, mas a nossa sensação e as informações que chegam, né? E aí você colocou bem, quando a gente tem mais gente andando e tal, a gente começa a sentir essa sensação. Exatamente. Você falou do Rio de Janeiro, eu tive esse final de semana no Rio com a minha filha, e ela toda preocupada. Nossa, papai, será que eu levo um celular antigo? Será que eu falei, filha, vamos sentindo e a gente vai vendo. E ficamos em Ipanema. Aham. Muita gente, Muita gente. muita loja, Uhum. a rua lotada de gente passando com cachorro, senhoras idosas com uma cuidadora. Aham. E A sensação, ela olhou e falou, papai, né? por que falam tudo isso do Rio? Eu falei, pois é, filha, é a localização que a gente está. É esse lugar, né? É esse que a lugar. gente É uma área adensável, só prédio, Uhum. muita loja. A segurança existe por isso. Então, foi meio que explicando para minha Aham. criança o que o adensamento provoca na sensação de segurança. Uhum. Claro que podiam passar e pegar meu celular, Claro. né? Mas a Mas gente não é a atravessava. sensação que você tem, né? Não é, porque você chega na praia, todo mundo usando celular, pessoas tirando fotos, se Sim, filmando. E ela assim, papai, o arrastão. Eu falei, você entendeu? Então, assim, essa sensação é muito importante. E isso, quando você adensa a cidade, quando você coloca as pessoas mais próximas, isso ajuda muito. Sim. E isso te interrompendo, Paulo, Não, mas aqui é um atrás do outro. a gente tá falando de adensamento, mas as pessoas, você colocou muito que tem limite e tal, mas quando a gente fala de adensamento e de verticalização, somente eu acho que o público de Goiânia aqui, que está acostumado com os grandes prédios aí de 32, 40 andares e tal, né? Começa a pensar, não, mas eu não quero um paliteiro, né? Como de 40 andares. Mas acho que verticalização às vezes, 4, 5, 6 andares também, né? Exatamente. A questão é o tamanho do impacto que isso vai gerar. Uhum. Né? Então, um prédio de 5, 6 andares, num lugar que já está lotado, isso vai gerar um impacto muito maior do que um prédio de 30 numa área de expansão, numa área que está crescendo, num bairro de expansão. Não expansão urbana, não vamos confundir. Mas, por exemplo, hoje o Pedro Ludovico, o setor Pedro Ludovico, tem infraestrutura de transporte, vias bem largas, né? Você pega ali Couto Magalhães, você pega essas avenidas super bem estruturadas e só tem casa. Então, claro que o mercado imobiliário vai olhar para esse lado. Também, né? Jardim América. Então, ali Jardim América já está num processo de verticalização ali na beirada ali do Bueno. Exatamente. Né? Depois do Goiânia Shopping. Então, isso tudo é muito calculado com o plano diretor justamente para isso. A cidade tem os eixos principais de desenvolvimento, então as maiores avenidas, as vias mais importantes. Em volta delas, a gente vai permitir verticalização. Desde que já não esteja muito verticalizado, que aí são as áreas de desaceleração. Então, veja como é um organismo vivo. Né? Você falou, o Jardim América, tem até agora, estão chamando de o novo Jardim América. Novo Jardim América. Virou um novo bairro, porque é um bairro que vai ter adensamento. E o que acontece quando você leva um adensamento para uma área que só tem casa? Você vai levar comércio. Opa, para lá, eu vou abrir meu café lá também. Sim. Vai ter mais gente. E aí, a pessoa que tem um mercadinho falou, vou aumentar meu mercado. Aumentar o meu mercado. E quando você vê, a economia inteira
do bairro, bairro transformou, é geração de emprego. Então, aquele cara que tinha uma lojinha, ele vai começar a botar o filho para ajudar, para poder ampliar a loja, e vai contratar mais gente, porque ele vai precisar de mais funcionário. Uma coisa também que o Selomar fala sobre a questão econômica e geração de empregos, né? Que todos os condomínios verticais, né? Esses empreendimentos verticais, eles são uma empresa, né? E que gera ali 6, 7, dependendo do tamanho, 10, 12 empregos diretos, né? É muito maior que às vezes um pequeno negócio. Claro, não podia nem chamar síndico, tinha que ser CEOndico, coisa assim. Alguma coisa CEO, assim, né? Síndico. Porque hoje você também tem serviços agregados no condomínio que você gera lá o trabalho para o personal training que vai na academia, para o cara que vai limpar a piscina, para o que vai dar manutenção, o que anda com o cachorro, né? Trainer pet, então, coach assim, pet. né? Se a gente pensar do ponto de vista econômico, porque é o que chama muito mais atenção do que talvez esses outros benefícios que a gente tenha comentado aqui, né? Se a gente olhar do ponto de vista econômico, isso gera uma questão econômica relevante. Muito relevante. Para a cidade como um todo. Exatamente. Né? E aí, quando você falou em centralidade, aquele momento, a gente está falando justamente disso. Né? O novo Jardim América é uma nova centralidade, que aí a gente falou de segurança. Sim. Falamos de economia para o município gerir aquilo. Sim. Falamos da economia para a cidade enquanto movimento do comércio, de geração de empregos. E tem o fator social, sim, que é muito importante que a gente saiba e que a gente fale, bate nessa tecla. O pessoal que é contra o adensamento, geralmente, mora bem. Ele mora em bairros bons, que ele escolheu morar lá. Né? Então, ele mora num prédio legal. Uma boa segurança. E não quero saber de adensamento, não. Tá bom demais isso aqui. Não vem trazer mais gente pra cá, não. Agora, pergunta pro pobre que mora lá. Se ele gostaria de morar 10, aqui pertinho, né? Se tivesse condição de você morar no Pedro Ludovico. Se eu tivesse uma habitação, né? Se Jardim fosse promovida interesse social nesses bairros. Que você vai pegar um ônibus do BRT, vamos supor que funcione, tá? BRT funciona direitinho. Você vai pegar um ônibus do BRT, você vai chegar no seu trabalho em 25 minutos. E você vai voltar em 25 minutos, vai ajudar seu filho a fazer tarefa, vai poder ir na igreja, que você gosta de ir toda terça-feira, no culto. Então, é claro que eles são a favor do adensamento. Sim. Só que hoje não. Eles demoram 2 horas para chegar em casa. Chega, já tem que fazer a comida, porque a família já tem que dormir, porque amanhã, 5 horas da manhã, tem que acordar. O filho não fez as tarefas. Porque, por exemplo, o aluno, né? Eu dou aula no Instituto Federal, é uma instituição pública de muitos alunos. Os nossos alunos têm que levantar às 5 da manhã para vir para a escola. Né? Então, se a gente tivesse, e hoje, por exemplo, né, uma coisa até que não é nosso assunto aqui desse episódio, mas hoje a gente tem prédios no centro, por exemplo, que estão praticamente desabitados. Né? Exatamente. A gente tem prédios mais antigos em setores, né, que estão esvaziando até em função desse novo boom imobiliário de empreendimento, né, que as pessoas acabam adquirindo ao longo da vida uma condição econômica para vislumbrar um lugar melhor. Então, é uma outra preocupação que eu tenho, talvez possa ser assunto para um episódio específico, né? O que fazer com esses prédios que estão ficando nessa condição? Né? Isso aí realmente eu acho que teria que ser um podcast de um final de semana inteiro. Porque o centro da cidade realmente No Pedro Ludovico, se eu pudesse ter, né? Os próprios bloquinhos aqui do Marista, né? Que são numa área super valorizada e é uma habitação... E também quebrando... que não é de alto padrão, né? E também quebrando esse mito da verticalização, que sempre fala, não... Os empreendedores querem ganhar dinheiro e estão verticalizando, né? Ninguém bota dinheiro em coisas que não vai acontecer. Então, todo um projeto, ele é feito uma pesquisa, né? Para saber o que as pessoas estão querendo, né, comprar para poder oferecer. Né? Não adianta eu inventar aqui uma xícara X, né, se depois não vai ter demanda. Eu preciso fazer uma pesquisa de mercado. Exatamente. Então, o reflexo do adensamento também, ele é muito em função,
né, do que a sociedade está querendo. Ela está querendo morar mais próximo dos recursos, né, mais próximo da escola. Nós mesmos, né, morávamos num condomínio, cansamos de andar, apesar de ser rápido, chegar aqui no setor Bueno 20 minutos, né, a gente cansou disso. Chegou um momento que a gente quer agora 5 minutos, quer ir a pé na escola. Praticidade, né? Praticidade. Então, assim, isso é uma demanda que precisa também ser ouvida, né? E então, é isso que eu queria trazer, né? Quer dizer, a cidade é dinâmica e não é uma coisa jogada ali e você é obrigado a comprar. Não, foi feita pesquisa, é uma demanda reprimida, né? Sim, claro. O mercado ele fica de olho no que está acontecendo. As pesquisas estão aí, o concorrente está ali, poxa, ele lançou, o pessoal adorou, então as pessoas querem. Eu acho que tem demanda para mim também. Então, ele vai, faz uma pesquisa, confirma e faz o prédio. Então, isso tudo é calculado. Né? O plano diretor, ele, o próprio nome já diz, né? Ele dá uma diretriz. Ó, para cá é possível adensar. O mercado imobiliário, né, vai trabalhar a demanda de acordo com a sua percepção. Tanto é que a gente fala, agora Goiânia 7 vezes... Não. Tem hora que a gente pega um terreno, o incorporador mesmo entende. Não, aqui não vamos fazer só isso que é o suficiente. O dono do terreno entendeu, então não existe isso de extorquir o que há de metro quadrado. Arrancar e tem o sangue. Então, assim, é um mito essa história de que o mercado imobiliário é voraz. O mercado imobiliário, ele busca o lucro como qualquer outro empreendimento, qualquer outra empresa. Vocês trabalham pelo lucro, eu trabalho pelo lucro. O mercado imobiliário também. Então, esse mito de dizer que é o bicho-papão, é o lobo mau, isso vem justamente dessas classes que já estão muito bem realizadas, já estão muito bem alocadas. Confortáveis. Eu não quero mais prédio aqui, não. Você vai não. Prédio é muito bom adensamento. A gente escutou muito isso, principalmente no setor marista. Adensamento é bom, a cidade fica mais barata para o município, a segurança é maior, tá? Mas no marista, não. Eu tive experiências em audiências públicas de escutar de uma moradora se queixando em algum momento. E eu percebi, eu reparei na audiência pública, falei, mas eu conheço essa pessoa. Ela era uma investidora de um prédio de 380 metros quadrados do setor marista. E estava lá batendo na mesa que o marista não pode ter prédio. Claro, ela já comprou o dela. Sim, ela já fez o dela. É, né? Lógico, né? Então, nós temos que ter esse tipo de cuidado. Quando fala em adensamento, quando critica o adensamento, o culpado é o construtor, é o incorporador. E não é. Ele está ali, como o Selomar colocou bem, para oferecer um produto que a cidade quer, que a demanda existe. E ele vai lá, oferece, realiza, vende, lucra e vai fazer outro. Claro. E, Paulo Renato, importante para a gente também saber, você recebe muita pesquisa, né? Porque você constrói também em função dessas pesquisas, né? O que a população hoje está mais pedindo, né, para as cidades hoje, né? O que elas estão querendo? Quais são as tendências, né? O perfil, né, para a gente poder ter uma noção do que vai acontecer aí no futuro nas cidades. Olha, o que a gente tem percebido é que as pessoas estão preferindo morar mais bem localizadas em apartamentos menores. Por 2 motivos. Primeiro, que o apartamento menor tem um custo de aquisição menor, ele vai poder morar mais perto, né? Mais perto de onde ele gostaria de estar. Quanto menor, mais barato, mais perto eu consigo. E também pelo fato de que as famílias estão diminuindo. Existe uma pesquisa de um instituto que em 2030 e poucos vai vender mais coleira do que mamadeira. Então, isso é fato. É fato. Então, as famílias estão diminuindo. Era normal nos anos 80, todos os meus amigos, a gente é da época dos anos 70, todos os meus amigos têm 3 irmãos. É raro um que é filho único. E hoje, muito pelo contrário. Muitas pessoas estão adiando os planos de ter filho para se dedicar à sua carreira profissional. E quando resolve ter, já tem meus 30 e poucos, 35 Dá tempo anos. Só de ter um. Vou ter um, e aí eu vou voltar para a labuta. Então, as famílias estão reduzindo. Esse é um dos fatores. O segundo fator é, eu não preciso de muito espaço. Principalmente se eu tiver uma área de lazer legal. É isso que eu ia te falar, Se eu estiver perto de uma praça, se eu tiver uma academia aqui perto. Sim.
Meu apartamento, Que é o ó, compartilhamento desse espaço, que eu precisaria ter um lote grande para ter esse tipo de conforto, né? exatamente. E hoje a gente vê, né, que até os empreendimentos que não são de alto padrão, que são de médio padrão, com apartamentos menores, todos têm esse complexo de uma piscina, uma academia, um salão de festas, uma sala de jogos, enfim, esse espaço de lazer compartilhado que antigamente eram só tinha nas grandes casas, Exato. né? Só quem era Piscina, rico tinha. piscina era um Não, artigo de gente, luxo. né, dos meus amigos, não, quem tinha piscina, tipo assim, era o cara, né? O Uhum. milionário, Exato. né? Então era uma questão inacessível até então, né? E hoje, quando a gente compartilha isso em empreendimentos, né, nessa verticalização de médio padrão aí, a gente tem a possibilidade de acessar esse tipo de comodidade, digamos assim, né? Exatamente. Bom, pessoal, tá super legal o nosso podcast aqui, então curta, comente, compartilhe, né, nosso debate aqui, nosso bate-papo, né? Se você tiver pergunta, manda pergunta, assim que possível a gente vai poder estar respondendo, quem sabe até o Paulo vai poder estar respondendo, né? Então curta aí, comente, compartilhe. Dentro dessa questão, né, a gente como falou no início que a verticalização é culpada de tudo, e aqui a gente não está... O Paulo Renato foi bem claro no início, não queremos valorizar a verticalização, mas quebrar esse paradigma, né, que ela é importante, assim como o adensamento básico também, né, é importante. Esses problemas que a gente vê que a gente acaba atribuindo à verticalização, né? Por exemplo, a questão do trânsito, né? Então, como é que você vê? Eu aqui, pegar aqui, por exemplo, o setor Bueno, quem é de Goiânia, né? E quem for de restante do Brasil, e talvez vai ter algum setor similar, né? Tem um problema às vezes de trânsito e tal. A gente percebe muito que é muito mais questão de gestão do que a verticalização, né? Quer dizer, você não tem área azul de estacionamento, quer dizer, o cara deixa o carro lá de manhã às 7 da manhã e pega às 7 da noite, impossibilitando que se use, né? Que seja democrático o uso daquele estacionamento, né? Que várias pessoas possam usar. A gente também vê muito estabelecimentos comerciais que não tem a sua área de carga e descarga e acaba o caminhão ficando na rua ali e tal, né? Você entende que o uso do solo, a fiscalização, né, do processo de gestão do plano diretor, né, ele acaba influenciando nessa questão negativa né, da verticalização, levando a culpa à verticalização? Sim, e você colocou muito bem quando você citou carga e descarga, quando você citou que o carro para na rua, né? Tudo isso está na lei. Tem que ter carga e descarga. Inclusive, no último Código de Edificações, se você tem uma habitação com mais de 13 unidades, não me lembro agora exatamente, mas você tem que ter uma baia de acesso interno ao lote, ou seja, pedir o Uber, essa do Uber parar no meio da rua, esperando a pessoa descer, trancando o trânsito. Aí o cara que está no trânsito, esses prédios aqui trouxeram esse problema. Aí a culpa é do prédio, né? Então, tudo isso está na lei. A fiscalização é falha? É claro, ela é muito falha. Mas a lei começou a ser aplicada agora. Por exemplo, essa para mim é fantástica, essa de ter vaga interna ao lote, justamente essa vaga de espera. Eu acho que isso já é um grande avanço. Só que isso são para os novos empreendimentos. Pois é, isso que eu ia falar. E eu para trás. Então, é uma dor que ainda vai perdurar muito. Uhum. E a gente, culturalmente, a gente não sabe usar o carro. Se você parar para perceber, 80% dos carros que estão circulando aqui tem uma pessoa dentro. Uhum. Por quê? Eu não tenho transporte público. Eu, por exemplo, hoje eu cheguei no meu restaurante, deixei o carro na rua de trás, uma rua mais tranquila, vou passar o dia inteiro de Uber. Fui para uma reunião de Uber, vim para cá de Uber, daqui eu vou pegar um Uber. É uma forma de eu, inclusive, atualizar meu WhatsApp, de ver meus e-mails e tudo mais. Sim. E a gente vê que não, culturalmente, a gente gosta de andar de carro, as pessoas vão de carro para tudo que é lugar e vão sozinhas. Então, a cidade sofre muito com isso. Mas aí, quando você pega, assim, escola. A escola gera um transtorno 10 vezes pior do que um prédio. Por quê? Porque tem um horário de pico ali, de chegada. Principalmente escola infantil. Sim. Escola infantil, o papai e a mamãe descem com a criança, aí ele estaciona na calçada. Sim. Aí já vem a parte
cidadão, né? A gente culpa muito o governo, a fiscalização, e o cidadão Não. É Estaciona o numa alecrim quina de dourado, esquina, né? é a vítima da sociedade, né? Então, ele para na calçada, para na faixa de pedestre. Então, o caos urbano não vem do prédio, vem da má distribuição Não. dos equipamentos. Não Uhum. pode um setor bueno, perto ali do Buena Vista, ter 8 escolas de grande porte num raio de 600 metros. Sim. Me diga como é que é permitido isso. Quem que É. permite, Você acha que né? tem que ser Porque o uso regulado do solo isso, é genérico. Paulo? É o uso do solo Aham. genérico. No bairro tal pode. Mas você acha que isso, se a escola cumprisse todas as suas questões, né, de ter baia, desaceleração Ok. e tal, Mas não é o que acontece. Sim, O não, que tudo acontece é bem. que eles Porque- alugam a casa, porque a gente está regulando o mercado E vão né, quebrando porque as a paredes demanda- e vão indo, alugam a né? casa, aluga a casa do lado, Manda. aí a prefeitura fala, não, agora você tem que dar vaga de estacionamento. Num raio de 200 metros. É, Aí ele aluga um terreno 200 metros depois, bota um bedel na porta para Quem poder é o que pessoal para lá, estacionar. né? Então, é muito complexo a gente discutir isso, porque a prefeitura teria, sim, que ter uma forma de controlar essa economia. Uhum. Não, esse bairro já tem o suficiente disso, não Só. pode mais. Aham. Mas não acontece isso. É. né? Aí entra numa questão que eu até queria te perguntar, né? Você participou ali recentemente da revisão, né? Da finalização, digamos assim, da revisão do Plano Diretor de Goiânia. E você trabalha né? E você projeta novos empreendimentos de mais diversas categorias, digamos assim, né? Você acha que a legislação hoje do município de Goiânia, em termos urbanísticos e do o próprio Código de Edificações, ela é mais impeditiva da possibilidade de você fazer ambientes melhores, né? Essa relação do privado com o público, né? Porque existe uma relação. Ou se ela caminha para um lugar melhor, assim, de fazer. Porque a gente estava falando aqui sobre as baias, né? Então, assim, não é possível, por exemplo, uma escola que tem aí 800 alunos, né? A gente recentemente visitou uma escola que tem aí de 800 a 900 alunos, que tenha 4 vagas de deixar o menino ali, né? estacionar a baia de Uhum. desaceleração. A baia de desaceleração para você passar por dentro e tal. A escola que a gente visitou ali tem 4 ou 5 e tem 900 alunos. Então, quer dizer, será que essa legislação não está também subdimensionando essa carga? Aí é que tá. As novas revisões, elas vêm para melhorar o que está dando errado. Sim. Então, o Código de Edificações, Plano Diretor, tudo isso que foi discutido recentemente, traz muitas soluções para isso. O Aham. problema é que a cidade já tem doenças Já tem um que ela passivo, né? já tem um passivo que o controle disso é muito difícil. Uhum. Então, se foi permitido à época fazer uma escola de 800 alunos com só 4, Mas assim, Ele vai continuar, né? vai continuar. Aí que a gente fala que o plano diretor, ele é vivo. As pessoas às vezes não entendem. Ah, como assim? É uma lei, né? Uhum. Ele é vivo porque é o seguinte, ó, eu tô vendo eu tenho o plano diretor e eu vi um problema. Por que não chamar essas escolas? Nada contra as escolas, tem escolas muito boas que têm as baias de aceleração, tudo certinho, que cumpre o seu papel. Mas chamar essas escolas, gente, isso aqui está gerando um impacto de trânsito. Fazer gestão, né? Uhum. Vamos controlar o horário de chegada de cada um, de repente? Eu vou te contar o caso, né, de uma escola aqui, que na época da pandemia, era de ensino médio, né? Eles tinham um horário fixo, que era 7h15, salvo engano, tá? Para todo mundo. Para todo mundo. O que eles fizeram? Na pandemia... Depois, né? Quando retornou após a pandemia, ó, turma tal vai chegar, a primeira turma vai chegar às 7h05, a segunda turma às 7h10 e a terceira às 7h15. Rapaz, o trânsito melhorou muito. São pequenas ações de conversar com esses segmentos para poder ajustar. Sai da parte física, né, Sim. da obra em si, do edifício, Porque o espaço e vai ali, na né? lógica. Exatamente, né? Então, assim... Você atua sobre uma outra variável. Você está atuando com o plano diretor, conversando, né? Buscando, né? Olha, eu sei que você não vai conseguir amanhã fazer essa baia aqui, mas no próximo ano, né? Nos próximos 12 meses, você fazer essa baia aqui, isso que vai ajudar o trânsito. Que eu digo muito, né? Estava até conversando um outro dia numa reunião no Ministério Público, né?
que o empreendedor ele tem que ser parceiro da comunidade. Ele não pode só chegar lá e dizer, eu tenho meu empreendimento aqui, né? Ou seja, a minha casa noturna, o meu bar, a minha escola e o resto Dane-se o que resto. dane-se. Não, eu Exatamente. faço parte dessa comunidade. Será que eu estou impactando essa comunidade? Como é que eu estou impactando? Né? Então, eu entendo, né? Você que está atuando muito aí com Goiânia, né? Você sente que existe essa conversa, que dentro da Secretaria de Planejamento tem esse órgão que venha pensar isso aí e conversar? A gente vê muito boa vontade, mas a gente vê que o corpo técnico é muito escasso. Muita gente acha assim, a prefeitura superlotada de funcionários. Poxa, a CEPLAN trabalha com a corda no pescoço. No limite. No limite, né? Então, a gente vê, às vezes, mas demora muito para aprovar projeto em Goiânia. Você manda o projeto para a prefeitura, fica lá meses e ninguém... É claro, pouca gente, muito projeto. Muita demanda. Muito projeto ruim. Tem mais essa, né? Me desculpe os arquitetos, 80% dos projetos que chegam na prefeitura são elegíveis, eles não têm a menor condição de serem analisados. O arquiteto, ao invés de estudar a lei para fazer um projeto e mandar para a prefeitura, ele manda o projeto. eu vou fazer aqui e mando, porque eles vão corrigir mesmo. Então, elas passam a ser corretoras de projeto. Aí ele recebe, não podia invadir o afastamento. Então... Então, olha no que eles têm que lidar. Então, falta tempo para esse tipo de ação, sabe? De chegar e pensar, poxa, uma coisa que eu sonho, Então Maré, tem que cobrar... se tivesse um órgão na prefeitura dentro da CEPLAN, vamos em todos os macroprojetos de Goiânia para fazer um levantamento dos problemas que eles estão gerando e gerar soluções. Macroprojeto... Fazer a mediação, todo projeto com mais de 5 mil metros de área construída é um macroprojeto. Tirando estacionamento, tirando subsolo e tudo, é um macroprojeto. Então, seria muito interessante que houvesse esse compartilhamento entre o privado e o público disso que você falou. Vamos fazer uma conexão aqui. Você tem um macroprojeto que está trazendo esse benefício legal, faz isso, que vai ajudar a sociedade, e a gente te dá um incentivo. De repente, a gente te faz um planejamento. Eu sou contra um pouco essa questão de incentivo, porque o poder público, nós vivemos num país que tem pouco dinheiro. Nós não temos condição muito de incentivo. Assim, é a tua contrapartida com a sociedade, né? Vamos vender isso. Aí né? você não vai conseguir, Selomar. Se você chegar lá e só cobrar, fala, não, vamos fazer. Compra o terreno do lado, bota mais vaga, vai melhorar para a cidade. Você vai embora, ele vai falar, tá bom, amigão, tchau. Agora, fala, eu te dou um ano de IPTU, opa, para lá. Por um ano de IPTU, a prefeitura vai ver, por um ano de IPTU, eu vou parar de ter problema com carro estacionando na calçada. Pelos próximos 5, 6 anos, eu não vou... Isso vai me gerar economia, eu não estou dando imposto de graça para você. Eu estou evitando ter custos com os problemas que você está me gerando. Então, seria muito interessante ter esse diálogo. Infelizmente, não acontece. Mas o plano diretor que veio agora, a gente percebe que existe muita preocupação com isso, com o trânsito. Você vê, a gente está fazendo uma escola no setor Bueno. Ai, ai, ai. Essa é a palavra que vem de todo mundo. Ai, ai, ai. E a primeira coisa que os proprietários da escola falaram pra gente é nada de ai, ai, ai. Não quero que as pessoas aqui ouçam ai, ai, ai. Quantas vagas precisa ter para embarque e desembarque das crianças? 6. Eu quero 20. Quantas vagas precisa ter de estacionamento para a escola? É 1 para cada 90 metros quadrados. Quantas vagas isso dá? Dá 30. Eu quero 100. Então, assim, sabe quando você percebe que... a pessoa tem a consciência de que vai gerar, Exato. Né? Então, já percebeu que isso é um diferencial. Todo mundo reclama na hora de levar o filho na escola, porque é um trânsito, não tem onde parar, e o menino... Eu quero mostrar que o problema não é a escola, é a escola mal planejada, a escola que não tem os acessos corretos e tal. Então, assim, essa escola vai ser um modelo. Tenho certeza que vem gente do Brasil inteiro para estudar. E tem escola que a gente esteve visitando agora ultimamente, que ela tem a possibilidade de ter nas duas ruas, ela ocupa uma quadra inteira, então ela tem a possibilidade de duas frentes. Ela poderia estar usando apenas uma frente para acesso de aluno. Esse caso em específico que eu estou citando no nosso projeto, os carros vão entrar por uma rua e vão sair por outra. E vão ser convidados a entrar no terreno, vai para o subsolo, lá faz todo esse trâmite de deixa menino, pega menino, sai e vai embora. Ou seja,
A cidade não tem nada com isso. As pessoas já estavam aqui antes. Não, eu acho isso fantástico. E Bacanérrimo. Paulo Renato, estamos chegando aí já a 45 minutos aí de podcast aí, Mas né? passou rápido. Passa ligeiro, Passa né? rápido, né? Nossa Mas Senhora. eu acho que tem uma coisa que você falou aqui que a gente comentou no podcast passado, né, com o Renato Rocha, que você falou, a Ceplan tá com uma equipe reduzida ali, aquela questão toda, né? Você percebe a tua visão agora macro, né? Que o planejamento urbano, né? Porque assim, eu comentei também o mesmo comentário do podcast passado, né? A saúde é importante, a educação é importante, a parte social e econômica ela é importante, né? E a gente vê muito nos debates, nós estamos aqui em outubro de 2024, né? Nos debates aí para o segundo turno de Goiânia, a gente vê muito essa questão do social sendo debatido, mas muito pouco sobre a cidade, né? E é onde a gente vive. E a gente também vê muita pouca relevância, né? Trazer equipes, uma equipe maior, né? Cuidar dessa gestão. O planejamento urbano nas cidades, né? Ele parece que é meio que deixado de lado, é tipo assim, mais uma secretaria lá. O que você pensa disso? Né? Inclusive, quando se discute plano diretor, né? Acabou aquela celeuma toda, aprovou o plano diretor. Só daqui 10 anos. Né? E quando a gente vive numa sociedade da mudança, né? Todos os dias. O nosso século é esse, né? Saindo um pouquinho desse assunto, mas depois a gente volta, mas quando a gente pensa assim, um prédio que era projetado em 1980 e o que era projetado em 1988... Completamente diferente. Não, o de 80 e de 88 não. Não? Você acha que não? Era a mesma coisa. Sim, sim. Era Ctrl-C, Ctrl-V, é o que a Encol fazia. Aí mudava a fachada, mas o prédio é o mesmo, as demandas são as mesmas. Sim. Agora, um prédio feito hoje, que vai ser entregue daqui 5 anos, e um prédio feito daqui 5 anos, são completamente diferentes. As necessidades são outras. São mais rápidas. Se você imaginar um prédio mais feito... rápido, né? É claro. Imagina um prédio que foi lançado um dia antes de surgir o Uber e de surgir o iFood. Ele já nasceu obsoleto. Sim. Porque ele não tem um lugar para receber mercadoria, não tem um lugar para o Uber parar. Né? Então, isso tem que ser revisto sempre. A gente cria uma diretriz, mas isso tem que ser mudado sempre. E aí, quando você fala assim, é só mais uma secretaria, né? Mas, na verdade, cara, o eixo, eu diria que a Ceplan é o que vai dar... É o coração, É o coração. É o que vai dar a condição de que todo o resto funcione bem. E por isso que eu falo que parece ser tratado pelos gestores públicos, né? Não, mas a secretaria lá... Exatamente. E nem a própria sociedade não vê assim. Não vê, exato. Essa é a questão. Quando tinha audiência pública, vamos ter audiência pública, vamos falar de educação, de saúde, planejamento urbano, né? 90% da audiência pública era falando do planejamento urbano, de tudo que a Ceplan fez, do adensamento, só se falava disso. Porque a sociedade entende que isso é muito importante. A gente, quando faz plano diretor, né, a gente faz as reuniões comunitárias, e nas reuniões comunitárias surge um problema, o médico não veio aqui, a saúde não está muito boa, mas são muito pontuais. Agora, o problema da rua, né, da infraestrutura da rua, das conexões, do transporte público, tudo a ver com o plano diretor, é o que é mais debatido nas reuniões comunitárias, né? E essa importância, por isso que eu queria trazer, né? A importância do planejamento para cidades não se dá o devido valor. Às vezes a gente tem secretarias, né, de infraestrutura, secretaria de obra e não tem a de planejamento, né? A Carla, né, sempre fala, né? Primeiro vem o planejamento. Claro, você vai fazer uma obra planejada, né? Já foi planejada. Foi planejada. Aí a Secretaria de Planejamento, a Secretaria ou o órgão de planejamento, né? A estrutura está pendurada na obra, né? Exatamente. E não o contrário. É a obra que tinha que estar abaixo aqui, né? O que acontece o pessoal está reclamando demais que está faltando escola. Faz uma escola. Bora construir. Vamos fazer a escola. Onde é que nós temos uma área pública aí? Vamos meter uma escola. O pessoal parar de reclamar. Não observa os raios de influência que são importantes. Que tamanho que tem que ser aquela escola? Qual que é a população? Alunos, quem que eu vou atender, né? Que transporte público chega até ela? Não a gente fez um trabalho bem legal, me veio agora aqui a cabeça, né? Plano diretor lá de Goiatuba, né? Goiatuba? Em Goiatuba. A gente fez o plano diretor de Goiatuba e em Goiatuba a gente,
a gente, quando faz o plano diretor, a gente faz reuniões comunitárias com a comunidade e a gente também faz uma pesquisa online onde as pessoas respondem, né, várias questões. Uhum. E uma delas, as pessoas começaram a falar da questão da creche, né? Que estava faltando creche, isso e tal. E aí, o nosso departamento técnico lá de socioeconomia fez um levantamento que tinha creche suficiente, tinha vaga suficiente para atender. Assim, tinha talvez um gapzinho pequeno de diferença. Quando a gente espacializou as creches, elas estavam concentradas em determinados locais que não atendia que a outra geravam um ponta. movimento pendular de a pessoa ter que sair de casa, leva na creche, vai para o seu trabalho e volta. Então, ela foi muito mal planejada a sua construção, né? E acaba que as pessoas tinham a percepção de que não tinha vaga. Exatamente. Você gera, por falta de planejamento, uma percepção talvez equivocada. Né? Aí o município vai ter mais um gasto de colocar mais uma creche numa zona que as pessoas estão precisando, sendo que depois vai ter vaga sobrando, né? Então, você vê, olha o caminho inverso. Veio uma obra, depois vocês entenderam que aquilo ali estava mal distribuído. Exato. E aí a gente vai para as smart cities, né? Para cidades inteligentes, que fazem justamente esse plano contrário. Uhum. Vamos ver onde é que está a população infantil. Sim. De baixa renda. Precisa de creche. Que precisa de acessar, né? Isso. Então, esses dados são gerados pela inteligência. Sim. Né? E aí o poder público vai usar esses dados e falar, opa, então aqui tem muita criança pobre que precisa de creche. Aí a obra vai lá e executa. Então, quando fala em cidade inteligente, o pessoal acha que assim, é farol, onda verde. Onda verde, não, uma cidade câmera. inteligente, ela simplesmente gera dados. E já é minha próxima pergunta aqui para a gente já encaminhar, né? O que você entende de cidade inteligente? Você começou já a explicar aí, né? Mas é bem isso que a gente está falando. Né? É essa cidade que a gente está citando como uma cidade boa de se viver, mas que usa de dados. Então, a cidade inteligente, ela é feita, sim, de tecnologia, né? Mas a tecnologia não para resolver problemas, para gerar dados. Então, nessa região, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Tem tantos por cento é idoso, população flutuante é de tantos por cento, né? Com base em dados, os softwares vão gerar soluções. Legal. Movidas pelo ser humano. Eu acho que antes da cidade ser inteligente, né? Não que todos não sejamos. Eu acho que as pessoas, né, que pensam a cidade... A cidade é feita para pessoas. As pessoas têm pelas desejos. Pessoas, né? O software não vai entender desejo de ninguém. Sim. O software vai falar, tem muita gente que queria comer. O gestor que vai entender, então eu vou fazer um restaurante popular ali. Né? A tecnologia, ela é só um meio de gerar dados e devolver as respostas. E olha só que coisa legal, né? A gente fez o plano diretor de Senador Canedo agora há pouco tempo, né? Vai tramitando lá na Câmara Municipal de Senador Canedo. E essa questão de creche, por exemplo, que vocês falaram, não, aqui eu tenho uma demanda por creche e tal. Não é só setores mais pobres que têm demanda por creche. A gente estava vendo, por exemplo, a gente vinha num conceito que, por exemplo, condomínios fechados, né? Eles são autossuficientes, certo? E a gente já está percebendo que eles não são autossuficientes. Eles precisam também de equipamentos públicos lá. Por quê? A pessoa precisa deixar a sua criança na creche ali perto. Porque se dá algum probleminha com a criança, ela está próximo do seu serviço. Exatamente. Né? É o pobre e o rico morando perto, fazendo tudo junto. Exatamente. A educação tem que estar próximo também desses condomínios. Então, a gente começou a perceber que os condomínios também precisam ter próximo áreas institucionais para ter a sua escola, né, pública, né, a sua creche, porque você tem o eletricista que trabalha ali, você tem o limpador de piscina, são pessoas tem o canador que acessam, né, esse serviço público. As babás, as secretárias de casa, né, que estão ali trabalhando, que precisam daquele equipamento mais próximo, né, ou próximo da sua residência. Ou no caminho do transporte mas público. A gente ouviu muito nas reuniões Exatamente. comunitárias que às vezes as creches, quando ela está trabalhando principalmente num condomínio fechado, se acontece alguma coisa com a criança, ela está muito longe, num movimento pendular, muito longe da sua residência, da creche para resolver. Quando a creche está próximo do trabalho, fica muito mais fácil de eu sair correndo ali e acudir. Você imagina uma funcionária de um condomínio fechado distante, Sim. 40 quilômetros da casa dela,
E aí, acabou a aula da criança, ela tem que pegar, quebrou o ônibus. Sim. Entendeu? E às vezes, né, poxa, eu pego meu filho a pé e a gente volta É. para casa. Então, esse dado surgiu por quê? Porque a gente fez reuniões comunitárias, fizemos pesquisa, nossa socioeconomia foi a campo e levantou esse dado aí, que era uma coisa que a gente sempre tinha um conceito que o condomínio fechado é autossustentável, ele consegue... viver Uma sozinho. percepção interessantíssima, né? E não consegue, né? A gente Claro, sabe que porque... não- mas num condomínio fechado são pessoas de bom poder aquisitivo. Exato. Não, as que dormem lá. É. As que... Né? Durante o dia, não é assim. Você tem toda uma estrutura de pessoas Claro. que precisam acessar o transporte coletivo, o serviço público, que fazem aquele condomínio acontecer. E não é Né? só uma linha de ônibus que leva o pobre para lá. Justamente, que leva as pessoas que vão... Que legal, que Paulo. vão fazer aquilo acontecer, né? Bom, pessoal, curta, né? Comente, compartilhe aí, né? Quem quiser comentar, né? Conforme a gente tiver disponibilidade, vai estar respondendo, né? Legal ter você aqui, já estamos quase chegando 1 hora aí de bate-papo. Parece Nossa, que foi isso- 5 minutos, isso né? a gente não falou do centro. Não falamos, não. Nossa senhora. Não, e vai ter 1 hora que eu quero trazer o... Todo mundo. Vamos lá, vamos fazer um... E botar uma Bem bolado. cervejinha. Ah, que a- pelo amor de Deus, faz numa sexta-feira, então. Sexta-feira, vamos fazer um bem legal assim. Quero te agradecer, né? Não sei se a Carla tem mais alguma coisa para comentar. Não, agradecer, né? É tão bacana conversar, né, com gente que traz uma visão, né, às vezes diferente do que a gente pensa, né, e a gente conseguir fazer essa troca, né, de conhecimento, de percepção. Eu acho que é isso. E talvez importante, né, que esse nosso bate-papo ele ganhe lugares, né, que a gente nem imagina e que pessoas também tenham condições de... Não precisa concordar, né, Paulo Renato? Exatamente. Tá. Aliás... Mas pode escutar, né? A unanimidade é burra, né? E aqui a gente Mas não tá... que traga um respiro, né, de reflexão. Eu acho que é isso. Apesar que a reflexão hoje foi verticalização, né? Aqui a gente não está obrigando ninguém a gostar da gostar da verticalização, né? verticalização, mas ter um outro olhar que nem sempre os problemas que ela percebe, né? É do vizinho. Às vezes é dele Exatamente. mesmo, né? Às Então... vezes, às vezes a pessoa, poxa, não gosto de verticalização, né? E aí chega em casa, ele pega uma planta de um apartamento, fala, nossa, que legal Que isso bacana, aqui, olha né? que bacana, a varanda gostosa para eu receber meus amigos, nossa, lá no último andar tem um mirante para eu ver a cidade. Por que não, né? Por que não o incorporador te oferecer isso? Sim. E tem uma outra coisa também que eu já comentei contigo, né? Que às vezes a gente pega bairros que são só residenciais, né? Então é muro de um lado, muro de outro. Eu brinco que é um corredor polonês, né? Em função da segurança, o cara faz um muro, fecha e aí aquela rua se torna um corredor. Até para paisagem urbana, um bairro residencial, você poder ter 3, 4 andares, você começa a mudar a paisagem urbana também, né? E também traz segurança. Porque o cara que está andando na rua, que está pensando em fazer um mal feito, ele não sabe se tem alguém lá no 3º, no 4º andar, um prédio pequeno, né? Num bairro mais residencial, né, num adensamento básico, hoje em Goiânia, no caso, seria 13,5 metros, né, em alguns bairros. Quer dizer, ele não sabe se tem alguém lá de cima olhando, filmando, né? Então ele vai pensar 2 vezes em fazer um mal feito. Então a verticalização também traz uma ambiência nova, uma paisagem urbana diferente, e também traz uma certa segurança, né? Você já gente me falou no alertou início, você né? já me alertou do tempo, mas é importante isso que você falou, e eu vou vou dar nome aos bois mesmo, Aham. setor Jaó. Uhum. No plano diretor foi discutido que a gente, poxa, vamos Quem sabe? proporcionar, aumentar um pouquinho a altura, né? Não é um adensamento como nos grandes bairros de eixos estruturados, mas vamos aumentar um pouquinho. Eu me lembro de pessoas do Jaó, do setor Jaó, que é um setor que eu cresci, estudei no setor Jaó a vida inteira, mas é um bairro que hoje você passa, muro. Não tem ninguém na rua, Não tem né? ninguém na rua, só muro. E uma pessoa na audiência pública falou, não é para colocar... Não é para aumentar a altura no setor Jaó para 12, 13 metros, 13 metros. porque vão começar a fazer kitnet. Eu falei, bom, kitnet tem 2 funções. Social, Sim. para famílias mais carentes, e pé de faculdade. Porque em pé de faculdade o aluno vai alugar um kitnet, porque ele vai estudar ali 4 anos. Né?
Então, assim, não tem faculdade no setor Jaó. Então, você não gosta de pobre. O seu problema é esse. Porque imagina você ter kitnets que possam abrigar as pessoas que no dia a dia trabalham com você, as pessoas que, né, poxa, já pensou você morar a 10 minutos de bicicleta do seu trabalho? Olha que cidade que seria essa. Né? Então, Proporcionar, né? é o bairrismo. É legal, mas aqui não. Aqui eu quero não, que fique do você jeito que coloca lá tá. em outro lugar, né? Setor Sul é assim mesmo, deixa aqui do jeito que tá. Tem um monte de praça bonita, mal cuidada pra caramba, mas eu prefiro assim, não vamos mexer. Legal, bate-papo. Bom demais. Vamos, já fica marcado, né? Quem gostou aí, curta, né? Comente, compartilhe, tá? Vamos tocando. Não sei, em breve a gente já vai estar te chamando, né? Aí. Estou à disposição. Vem de novo, Falar de Goiânia, para mim, é o melhor programa que existe. Ter aqui. Gente, obrigado aí, né? E continue. Se você gostou, né? Passe para seus amigos, né? E leve adiante esse bate-papo aqui que foi bem legal. Foi feito com carinho aí para vocês. Grande abraço e até a próxima. Abraço, tchau, tchau. Abraço.